Olá pessoal, é uma grande satisfação estar com vocês nessa segunda semana de aulas, cujo tema é o direito humano à alimentação e a soberania alimentar. Eu vou tratar nessa videoaula prioritariamente do tema do direito humano à alimentação, mas a sua interface também com a soberania alimentar. Se nós olharmos na história, a discussão sobre o direito humano à alimentação, ela começa a ter mais volume de discussão, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, logo após o término dessa guerra e a criação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, a FAO, em 48 isso. E também na sequência, 48, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 25, já incluiu a alimentação como um direito humano. Então, a partir daí se desencadeia um conjunto de iniciativas no campo da alimentação e também na compreensão de que o alimento passa a ser compreendido como um direito humano. Na sequência, aí, no período da década de 60, 70, precisamente em 66, foi editado um pacto internacional chamado Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Nesse artigo 11 do pacto, se define o direito humano à alimentação, e aí o direito humano à alimentação passa a ser definido em duas dimensões. A primeira dimensão trata sobretudo do direito de estar livre da fome, e a segunda dimensão, que é bem mais ousada, ela trata do direito ou melhor dizendo, de estratégias de políticas públicas para a implementação do direito humano à alimentação adequada. Portanto, requer uma compreensão bem mais ampla da implementação do direito humano através das políticas públicas. E isso depois vai se desdobrar mundo afora e particularmente no Brasil com as políticas públicas no campo do direito humano à alimentação. Se nós olharmos de um período um pouco mais recente, na década de 90 sobretudo, emergem na sociedade várias organizações no campo do direito humano, mais precisamente aqui no Brasil, no final da década de 90, em 98 a 2000 surgiu a FIAM Brasil e depois em 2004 surgiu uma outra organização chamada ABRAM-DH, que trabalham especificamente com direito humano à alimentação. Mas existe uma quantidade enorme de organizações que gradualmente foram incorporando esse tema do direito humano para dentro das suas organizações e trabalhando ele em estreita relação e articulação com a soberania alimentar e com a segurança alimentar. Algo que é extremamente interessante na experiência mundial é exatamente essa interface que ocorre, sobretudo a partir da perspectiva da sociedade civil, tratando as três dimensões, ou três grandes conceitos, que é o direito humano à alimentação, que é a segurança alimentar e a soberania alimentar, em uma perspectiva complementar e integradora. Ou seja, o direito humano à alimentação e a soberania alimentar compreendidas como princípios mais amplos e a segurança alimentar compreendida então como implementação de estratégias de políticas públicas ou então a concretização desses dois princípios maiores. Mais precisamente, em relação ao direito humano à alimentação, no Brasil ele foi incorporado também na legislação. Tanto a legislação Lausanne, chamada Lei Orgânica de Segurança Alimentar, lá de 2006, ela nos seus artigos 2º e 3º, ela incorpora bem essa noção de direito humano à alimentação, e a legislação posterior, inclusive a Política Nacional de Segurança Alimentar, editada no ano passado, ela também incorpora muito bem essa noção do direito humano à alimentação. Portanto, para completar esse ciclo mais amplo, no ano passado nós tivemos também a inclusão no artigo 6º da Constituição Federal da alimentação como um direito social fundamental. Portanto, no campo da legislação, volto a dizer, temos uma abundante e farta legislação que garante o direito humano à alimentação. No entanto, o que nós podemos nos perguntar é assim, se tem a legislação, então o que nos falta? Eu diria, nos falta exatamente isso que o Conselho Nacional
está propondo para todos nós. O que ele está propondo? Por 2 anos, praticamente, nós fizemos uma longa campanha que se chamou Campanha pelo Direito Humano à Alimentação Adequada. E isso resultou, inclusive, na pressão junto ao Congresso Nacional e, por que não, a aprovação da Emenda Constitucional 64, que incorporou esse direito na Constituição. Se ele é um direito constitucional, então a segunda fase da campanha, cujo banner expressa bem essa ideia, direito humano à alimentação, faça valer, fundamentalmente ela dialoga com a seguinte ideia: está na hora de nós trabalharmos, e trabalharmos intensamente, para que os sujeitos de direitos, em primeiro lugar, se compreendam como sujeitos de direitos, em segundo lugar, entendam quais são esses direitos fundamentais deles, dentre eles o direito humano à alimentação, em terceiro lugar, saibam como e onde exigir esses direitos, e, eu diria ainda, em quarto lugar, possam se mobilizar, se articular para disseminar esse direito humano à alimentação nos diferentes âmbitos da sociedade e do Estado brasileiro. Então, essa campanha que está em curso, ela busca exatamente essa dimensão, de fortalecer as iniciativas já existentes na sociedade civil e no âmbito do Estado, mas, sobretudo, com uma perspectiva, um olhar da universalização de todas as políticas públicas que trabalham com a soberania e a segurança alimentar. Por que universalização? Porque exatamente a perspectiva do direito humano é a perspectiva da universalização das políticas. Então elas não podem trabalhar uma dimensão apenas focada. Elas podem até serem focadas, mas precisam sempre trabalhar a dimensão da universalização. E como nós ainda temos muita gente que passa por necessidades, vive em situações de insegurança alimentar, então não basta ter o direito na lei, é preciso tê-lo na prática. E isso ocorre através da consciência de direitos e através da exigência desses direitos, tanto no âmbito administrativo, como no âmbito político, da pressão, da mobilização social e, por que não dizer, gradualmente também no âmbito do judiciário. E aí no âmbito mais propriamente do judiciário, eu diria, se pode exigir tanto através dos termos de ajustamento de conduta, chamados os TAC, né, que é uma forma boa de se pressionar o Estado para que o Estado cumpra com a realização do direito humano à alimentação, e em última instância com as formas judiciais mesmo, ou seja, de entrar com pedido na justiça requerendo a garantia do direito humano à alimentação. Esse, portanto, é um caminho um pouco mais demorado, eu diria. Então o desafio está muito mais na gestão pública eficiente que possa tomar medidas administrativas, na pressão e na mobilização da sociedade para que mais e mais a sociedade incorpore essa noção da cidadania e dos sujeitos de direitos que exigem, que requerem que o Estado cumpra com suas obrigações e, por que não, numa terceira dimensão, utilizar mais e mais das forças que se tem através do poder público, particularmente do Ministério Público, como um parceiro na exigência da efetivação desse direito. Então é esse horizonte, é essa perspectiva que trabalha essa segunda semana de aulas que nós vamos ter ao longo desses dias. Desejo que vocês todos possam debater e interagir intensamente e que o direito humano à alimentação, mais e mais, seja tanto uma compreensão teórica como uma realidade prática nas nossas vidas. Obrigado.